Fala galera, vamos continuar a discussão do nosso Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid-19, lembrando que o guia é de agosto, de 2020 e que tem tendência de prova para todos os cargos. A parte inicial tem o maior peso, lembrando, não esqueçam de anotar tempo de coleta de exame, conceitos, o que é um sintomático respiratório, o que é uma pessoa considerada como caso suspeito de síndrome respiratória aguda grave, porque tudo isso faz com que as bancas elas começam a cobrar pelos temas que a gente já tem certeza, até pela questão dos recursos, Senão, se eu cobrar pelo que não tenho certeza, porque ainda não está protocolado, a chance da banca errar e o aluno entrar com recurso é muito grande. Então, por isso que a gente geralmente sabe o que a banca tende a cobrar, justamente pelo perfil, pelo padrão e por esse comportamento. Vamos dar continuidade aqui, falando dos resultados laboratoriais, tá? Então, o que é que nós temos hoje em relação aos resultados laboratoriais? Para garantir o fluxo de informações epidemiológicas produzidas pela rede de laboratórios públicos e privados, não esqueçam que ambos têm a obrigação de notificação, após o resultado de 24 horas, tem que notificar, e agilizar o envio e recebimento de amostras nos centros nacionais de laboratório, que são os LACENS. Deverão inserir o resultado do sistema no sistema gerenciador de ambiente laboratorial, que é o GAL, tá? É um sistema de informação de laboratório, o GAL. Anotem, porque tem tendência de prova, inclusive já teve uma prova da IBCE há muito tempo, acho que 2015, que caiu esse sistema de informação, só o nome, conforme rotina já estabelecida, porque é um sistema que a gente já usa para o laboratório. É fundamental que os resultados dos exames laboratoriais para a SARS-CoV-2 realizados em laboratórios de saúde suplementar, tanto público ou privado, tá? A saúde suplementar são os laboratórios que vão fazer parte desse conjunto que nós estamos tendo em relação ao Covid para aumentar a capacidade instalada de resposta de laboratório. Sejam reportados ao Ministério da Saúde pela Rede Nacional de Dados para a Saúde, que é a nossa RNDS. Notificação dos resultados de exames laboratoriais para a rede. O que é que nós temos aqui? A Portaria 1792 de 2020, de julho de 2020, torna obrigatória a notificação ao Ministério da Saúde, ou seja, é uma notificação nacional de todos os resultados de diagnóstico para a detecção da Covid-19. A notificação deverá ser realizada, isso aqui é para laboratório, tá? No prazo de até 24 horas a partir do resultado do teste. Então, fiquem atentos que aqui tem tendência de prova. Porque quando nós falamos de notificação imediata, é a partir da notificação da suspeita. No caso do laboratório, eu não posso contar a partir do momento que eu coleto. Tem que ser a partir do momento do resultado. Então, 24 horas a partir do resultado do exame, tá? Mediante registro e transmissão de informações na rede. E aqui também não esqueçam que os laboratórios vão dar entrada desse dado no GAL, que é o Sistema de Informação de Laboratórios. Deverão ser notificados ao Ministério da Saúde todos os resultados de testes diagnósticos, sejam positivos, negativos, inconclusivos e correlatos. Então, não é só o positivo. Todo e qualquer exame de COVID feito por qualquer laboratório, depois do resultado, no prazo máximo de 24 horas, independentemente do resultado, deve ser notificado ao Ministério da Saúde, sendo ele positivo, negativo, inconclusivo, correlato, qualquer coisa, se foi Covid, deve ser notificado. É porque a partir daí que se passam os dados epidemiológicos de casos confirmados, casos descartados, que a gente vai pegar o laboratório, conflitar com o sistema de informação do Covid para poder descartar por laboratório o caso de negativo ou positivar com critério laboratorial. Então, por isso que é importante que todos os testes feitos pelos laboratórios, isso está previsto em portaria, sejam divulgados, sejam passados para o Ministério da Saúde no prazo máximo de 24 horas após o resultado dos exames, tá? Continuando aqui. Peraí que travou. Os resultados de exames laboratoriais feitos pelos laboratórios privados
devem ser disponibilizados para os gestores locais, ou seja, do SUS. Aqui, perdoem que ficou um espaço. Então, se eu tenho no município, ele tem que ter essa capacidade instalada dentro da vigilância epidemiológica de ter o contato com os laboratórios da rede privada, e os laboratórios da rede privada têm por obrigação passar para a vigilância epidemiológica. É só lembrar que a notificação ela é obrigatória, principalmente numa situação com a Covid. Então, aquele laboratório privado ele vai passar as informações para o gestor local. Quem é o gestor local? A Secretaria Municipal de Saúde. Através de que ação, de que estratégia, de que serviço e ação da vigilância epidemiológica, tá? Para atualização e conclusão da investigação, a notificação ficará a cargo dos gestores, né, e responsáveis pelos respectivos laboratórios, e será fiscalizada pelo gestor local da saúde local. É só lembrar por que saúde local, porque quem coloca em prática a execução das ações é o município. Indicação para a coleta de amostras em situação de óbito, né? Infelizmente, perdemos muitas vidas, né, com o SARS-CoV-2, e eu espero que a gente aprenda com essa lição que nós tivemos em 2020, né, que a gente aprenda a dar valor um pouco mais às pessoas que a gente tem próximo da gente. Foram muitas vidas próximas, eu perdi pessoas, várias pessoas próximas de mim perderam pessoas muito próximas, e virou um efeito dominó, né? Nós estamos um pouco, digo que todo mundo está com uma cicatriz em relação à Covid. Para pacientes que evoluíram a óbito, deverá ser realizada a coleta das seguintes amostras para o diagnóstico viral e histopatológico. Então, o paciente está internado, não chegou o resultado de exame, não teve tempo de chegar ao resultado do exame, ou ele evoluiu a óbito em casa, como aconteceu muito no Brasil, né? Pacientes evoluindo a óbito no domicílio, por medo, inclusive, de procurar o serviço de saúde, ou por não ter, né, a vaga no serviço adequado para, né, o cuidado em relação à sua saúde. O que deve se colher, né? O que deverá ser feito? Tecido da região central dos brônquios direito e esquerdo e da traqueia proximal e distal. Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo e tecido das tonsilas e mucosa nasal. Então, aqui, tendência de prova, um pouquinho mais para frente, tá? Bancas que tem chama de bancas difíceis, né? As bancas mais elaboradas, que tendem a pedir detalhes. Então, paciente que evoluiu a óbito para diagnóstico viral e histopatológico, região central dos brônquios, tanto direito quanto esquerdo, parênquima pulmonar direito e esquerdo e as tonsilas e mucosa nasal, tá? Para o diagnóstico histopatológico, a coleta de amostras deve ser feita observando-se os protocolos em vigência nos serviços locais de patologia. Adicionar as amostras em frasco de vidro de boca larga em formalina tamponada a 10%. Medidas de prevenção e controle. E aqui sim, por incrível que pareça, eu acredito que as questões de prova, elas vão passear, né? Mais fácil, PRO, sim. É o que a gente já faz, PRO, sim. Mas as bancas, elas vão ter a tendência, sim, de falar de prevenção primária e prevenção secundária, tá? Até porque a nossa prioridade, a nossa vontade, o nosso objetivo é fazer não só a prevenção terciária, não só pegar o paciente e levá-lo, ele ter acesso ao UTI. Então, quando eu vejo alguns gestores, em âmbito nacional, estou falando de vários estados, dizendo que nós temos mais UTIs, então podemos fazer tudo. Com outras palavras, eu fico pensando, gente, só ter uma vaga de UTI significa que eu posso levar uma pessoa ao seu risco, né, ao risco de vida. A gente não imagina o tempo que essa pessoa fica na UTI, o risco que essa pessoa, né, de evoluir a óbito, como a família se sente, a pessoa está sozinha, não só em UTI, na clínica médica também. Então, é muito complicado. Eu tive várias idas e vindas em hospital nesse período de pandemia, por conta da minha própria saúde, das suspeitas que eu tive, né, e da confirmação. E como foi horrível eu entrar e não poder estar com ninguém. Foi a sensação muito ruim, você não ter ninguém. E olha que eu tenho um nível de esclarecimento, eu conheço muita gente, todo mundo me trata bem, eu chego ali, eu sou até reconhecida em praticamente 90% dos lugares que eu estou, mas a sensação de não ter a sua rede social,
alguém da família, alguém que você ama, ou pensar que você nunca mais vai poder ver, é complexo. Então, para mim, não adianta só aumentar leitos de UTI, né, leitos para receber. Tem que ser, sim, mas também precisamos fazer com que a gente tenha medidas de prevenção e controle mais adequadas e torcer para que a vacina, né, ela consiga manter a titulação de anticorpos, que ela chegue logo, uma vacina de qualidade, e que a gente consiga ter a titulação de anticorpos por um período que garanta uma proteção real para toda a população, tá? Então esse é o meu desabafo. Vamos lá, medidas de controle, de proteção e prevenção e controle. Entre as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde estão as não farmacológicas. Então, são medidas de prevenção, não são farmacológicas, são medidas de mudança de hábito. E mudar hábito é o que nós chamamos da parte mais difícil da vida. Você mudar uma rotina é muito complexo, gente. Então, a gente precisa lembrar que lidar com gente exige da gente uma expertise muito grande. É o que nós chamamos de tecnologia leve. É quando eu preciso mudar, explicar e orientar a pessoa que ela precisa mudar o comportamento e que a mudança de comportamento levará a um grau maior de segurança. E assim se deu com a Covid e temos sim impactos danosos em relação, né, a aspectos psicológicos, aspectos sociais, aspectos econômicos, mas foi necessário e continua sendo necessário. Então, quais são as medidas não farmacológicas? Né? Distanciamento social, lembrar que o distanciamento ele deve ser mantido mesmo com a retomada de alguns setores do comércio, lembrando que no mínimo de a distância de 1 metro, etiqueta respiratória e higienização das mãos, lembrando que a etiqueta respiratória não é apenas tossir, né, na face interna do cotovelo, mas também não levar a mão à boca, à mucosa e não tocar na mão da outra pessoa depois da tosse. Então, toda a etiqueta respiratória. E eu gostaria muito que a gente facilitasse muito esse termo para a população. O que é etiqueta respiratória? Fica parecendo a etiqueta de uma camisa, né? Vamos mudar palavras e nomes de acordo com o público que nós estamos trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com a população que tem um baixo grau de instrução, vamos falar como tossir de forma adequada. Então, a gente precisa, às vezes, facilitar o nosso linguajar para que essa mensagem chegue, né, a mais pessoas, tá? Então, uso de máscaras, foi permitido o uso de máscara de tecido. Hoje, infelizmente, o Brasil é recordista no mau uso de máscaras, né? A gente tem, no início não tínhamos máscaras, foi muito difícil trabalhar sabendo que não ia ter máscara no outro dia, que a gente teria pessoas para atender e não poderíamos atender porque não tínhamos máscaras. Quando veio a máscara de tecido, foi uma resistência muito grande nós profissionais de saúde, porque foi algo complexo a gente aceitar, né, para uma doença de tanta pompa e perigo, a gente aceitar a população com máscara de tecido, mas deu certo. E a gente deve continuar estimulando a população a usar máscara no rosto e não no queixo. Tá? Então, é uma coisa que eu falo muito, o Brasil é recordista em um mau uso de máscaras. Limpeza e desinfecção de ambientes com produtos que nós temos, nós já tínhamos, nós sabemos que tem eficácia, né? O hipoclorito tem sido usado, o próprio álcool gel, o álcool a 70. O isolamento de casos suspeitos, aqui, né, o isolamento significa quebra de cadeia de transmissão. Se eu tenho uma suspeita, né, que a pessoa tenha estado com Covid, eu preciso isolá-lo para que ela, mesmo sem sintomas, ela não transmita. Então não adianta eu ter suspeita e deixar a pessoa circulando, porque ela vai estar transmitindo. E aí ela pode transmitir para uma pessoa que tem uma comorbidade, se a pessoa evoluir a óbito. E confirmados, né? Não só o suspeito, mas o confirmado, de fato, a gente já faz isso, mas o suspeito também, se a pessoa também tem que ter uma proatividade, o sistema tem que deixar claro, se você teve contato com alguém confirmado, fique em casa. Mas se você trabalha para ser testado, o serviço também tem que estar pronto para dar esse atestado. Isso aconteceu, pelo menos aqui nos lugares que eu atuei, aconteceu, né? De acordo com orientações médicas. Essas medidas devem ser utilizadas de forma integrada, não é uma ou outra, tá? É o somatório, a fim de controlar a transmissão da Covid, é o que nós chamamos de quebra da cadeia de transmissão. Distanciamento social é o mais difícil para o brasileiro, principalmente, porque somos um país
caloroso, um país de proximidade, nós gostamos de tocar, de pegar, de olhar, de ficar perto, e nos distanciar das pessoas é algo que destoa da nossa cultura, mas é necessário. Lembrando que, de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com o guia, 1 metro, tá? Então, limitar o contato próximo entre as pessoas infectadas e outras pessoas é importante para reduzir as chances da transmissão do SARS-CoV-2. Trata-se de uma estratégia importante quando há indivíduos já infectados, mas ainda assintomáticos ou oligossintomáticos, né, com poucos sintomas, que não se sabe, né, se são portadores da doença e não estão em isolamento. Por isso que o distanciamento ele é adequado, porque se a gente não tem testagem rápida, se a gente não tem a confirmação de laboratório, se essa pessoa não procurou um serviço de saúde, nós temos que partir do pressuposto que todos podem contaminar o outro. Por isso que, no mínimo, o Ministério da Saúde preconizou um método de distanciamento para toda e qualquer pessoa, tá? Então, eis a nossa dificuldade, está aqui, de nos distanciar, mas que é necessário. Trata-se de uma estratégia importante quando há indivíduos já infectados, mas ainda assintomáticos, como já falou. Além disso, recomenda-se a manutenção de uma distância física mínima de pelo menos 1 metro de outras pessoas. Então, além do distanciamento em lugares públicos, né, de cadeiras, ônibus, pular cadeiras, espaço entre uma pessoa e outra na fila, entre pessoas que mantenham o seu próprio ciclo, né, que estão ali convivendo, sim, é necessário distanciamento social, que é o comprovado. O uso da máscara, a etiqueta da tosse, distanciamento social e a higienização são comprovadamente o que vai fazer com que a gente se livre do SARS-CoV-2, se livre pelo menos no sentido de diminuir casos novos. Então, pelo menos 1 metro das outras pessoas, especialmente, né, daquelas com sintomas respiratórios. Teve sintomas respiratórios com o cenário epidemiológico que nós temos que suspeitar, obviamente, de quê? De Covid. Então, se enquadrou cefaleia, febre, Covid. Cefaleia, tosse, Covid. Então, sintoma respiratório, até a gente ter a confirmação, para a gente é Covid, né? E um grande número de pessoas, aglomerações, por isso que tantos eventos foram suspensos, tudo foi suspenso, porque foi comprovado que estar próximo demais das pessoas e muitas pessoas juntas faz com que, né, a transmissão aumente, a chance de transmissão, e pessoas que estavam sadias, elas podem transmitir, e o nosso sistema, como nós vimos, não deu conta, né, de quem adoeceu. Imagine se a gente tivesse continuado com o comportamento, ou se a gente volta para o comportamento que nós tínhamos antes, tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados. Então, não é só no ambiente fechado, também no ar livre. Higienização das mãos, gente, não sei porque eu vou botar aqui é um enter, tá? Das mãos é a medida isolada mais efetiva. Então, aqui tendência de prova, tá? A higiene das mãos é a medida isolada mais efetiva na redução da disseminação de doenças de transmissão respiratória, não só para o SARS-CoV, né? Toda doença de transmissão respiratória é a medida isolada mais efetiva. A transmissão por contato ocorre quando as mãos contaminadas tocam a mucosa da boca, do nariz ou dos olhos. O vírus também pode ser transferido de uma superfície para outra por meio de mãos contaminadas, o que facilita a transmissão por contato indireto. Então, vamos lá, eu tenho uma de uma superfície para outra por meio das mãos. Eu toco na superfície que tem, né, tá ali o vírus, e depois eu toco em outra superfície. Então, por isso que a transmissão é alta. Nós temos a transmissão respiratória e a transmissão também por contato. Então, por isso que a higienização ela é muito importante. Consequentemente, a higienização das mãos é extremamente importante para evitar a disseminação do vírus do Covid. Etiqueta respiratória, como a Pro já falou, uma das formas mais importantes de prevenir também o SARS-CoV-2 é a etiqueta respiratória da tosse, que consiste num conjunto de medidas que devem ser adotadas para evitar ou reduzir a disseminação de pequenas gotículas oriundas do aparelho respiratório, buscando evitar possível contaminação de outras pessoas que estão em um mesmo ambiente. A etiqueta respiratória da tosse consiste em cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com antebraço e nunca com as mãos ao tossir ou espirrar. Descarte adequadamente o lenço utilizado. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos lavadas,
Se tocar, sempre higienize as mãos, como já indicado, que é a medida mais isolada, mais eficaz. Manter a distância mínima de 1 metro de qualquer pessoa, né, tossindo e espirrando. A pessoa pode ser alérgica, a gente já sabe que ela é alérgica e o tempo está úmido, tem contato com poeira, mas tossiu, pelo menos 1 metro de distância. Evitar abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável, sem contato físico. Então, é um desafio, né, para nós, seres humanos, principalmente pessoas brasileiras, né, que são calorosas e quentes. Higienizar com frequência os brinquedos das crianças e aparelho celular. O meu aparelho celular acho que até mudou de cor. Né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. E evitar aglomerações e manter os ambientes limpos e bem ventilados. Então, precisa de alguma ciência para dizer isso em relação à doença respiratória? Claro que não. Basta a gente fazer, orientar, transformar esse nome etiqueta respiratória em nome que você saiba que vai tocar a pessoa, né? Porque são medidas que todos nós já sabemos. O que nós precisamos é manter essas medidas para que a gente continue diminuindo e quebrando a cadeia de transmissão. O uso da máscara, não entendi porque a prova fez tanto, acho que aqui foi desconfiguração, tá? O uso de máscaras na população geral. O uso de máscara facial, incluindo as de tecido, é obrigatório para toda a população em ambientes coletivos como forma de proteção individual, reduzindo o risco potencial de exposição do vírus, especialmente de indivíduos assintomáticos. Lembrando, o indivíduo sintomático é o que mais transmite, mas o assintomático, por ele não saber que tem, né, e ele não apresentar os sintomas, as pessoas não sabem que tem, ele também transmite. Para pessoas sintomáticas, recomenda-se o uso de máscara cirúrgica. Então, se eu sei que a pessoa tem sintomas, o indicado é que ela use máscara cirúrgica. Para a pessoa assintomática, ou seja, para a população em geral, foi obrigado, né, o uso de máscara em geral, incluindo a máscara de tecido. O uso de máscara em serviços de saúde. Uso universal de máscaras em serviços de saúde. Toda e qualquer pessoa que adentra o serviço de saúde deve estar de máscara. O serviço pode ofertar essa máscara. Né? Foi muito complexo antes da liberação da máscara de tecido, porque faltou máscara para os profissionais e, consequentemente, para a população. Então, nós tínhamos que nos virar nos 30 para dar conta disso. Foi muito, muito complexo. Agora está um pouco mais tranquilo, mas foi muito difícil, né, a gente lidar com não saber se ia ter máscara para trabalhar no outro dia. Né? Deve ser uma exigência para todos os trabalhadores da saúde por qualquer pessoa dentro das unidades, independente das atividades que serão realizadas. O serviço de saúde ele é potencialmente um espaço de maior risco. Tá? Em locais de assistência a pacientes com Covid, aí que a situação piora, né? Em que são realizados procedimentos geradores de aerosóis, recomenda-se que os profissionais usem máscara de proteção respiratória N95 ou PFF3 ou equivalente, tá? Então, máscara cirúrgica em todos os lugares do serviço de saúde, mas aquele espaço onde o procedimento vai gerar aerosol tem que ser a N95 ou a FFP2 ou a FFP3 ou equivalente. A FFP1, nananina não, tá certo? Muitas pessoas, no início recebemos muitas e graças a Deus, quando nós temos o conhecimento, nós também sabemos dizer não vamos usar desse jeito, não posso me expor dessa forma. Bem como demais equipamentos de proteção individual. Vamos treinar um pouquinho. Na verdade, a prova vai parar nesse bloco, porque essas questões foi a prosinha que criou, só tem uma questão que foi cobrada, que é de banca. E no próximo bloco a gente já volta só com as questões. São 10 questões apenas, questões simples, para você fixar o conteúdo e perceber como as bancas podem cobrar inicialmente. Prometo que a partir do momento que as bancas comecem a cobrar, que a gente traz as questões, não só eu, os outros professores também, para que vocês fiquem craques e não errem nenhuma questão do tema, porque é um tema potente de prova para todo e qualquer cargo, não só da área da saúde, tá bom? Mas o mundo parou por um vírus. Então, as bancas elas vão explorar no sentido social, fisiológico, emocional, vão explorar sim esse tema. A gente volta com as nossas questões, né, de autoria. Beijos, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.